Fala, empreendedores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse papo descontraído para trazer para vocês informações e orientações para que vocês possam aplicar na prática na empresa de vocês. Onde que sempre está eu aqui com a presença do César Aquino, né, batendo algum debate, algum tema para te auxiliar na gestão da sua empresa, na sua tomada de decisão. O podcast é uma produção da B2B Contábil, com a parceria aqui do Juliano Mexerica no estúdio Casebre, com a direção dele, que nos acompanha, nos assiste, até que vocês precisarem de alguma coisa, ele está à disposição. E César, hoje nós temos uma convidada especial aqui para nós, que vai contar para nós a sua jornada empreendedora. Faça favor, César, apresente ela para nós. Conseguimos, né, Bruno? Mês de março, né? Mês de março, mês aí dessa energia fabulosa, essa energia maravilhosa, que é a energia feminina, verdadeiramente a gente não sabe o que a gente faria se não fossem elas, né, na nossa vida. Isso é muito bom, é muito tranquilo e muito gostoso a gente poder conversar e ter esse papo de empreendedorismo, né? Falar das competências, das habilidades, da história do empreendedorismo feminino. E aí nós estamos tendo aqui hoje o prazer, né? Para mim sempre é um prazer, porque foram pessoas que, além delas próprias, mas as suas famílias fizeram parte da minha história e eu tenho uma honra tremenda a respeito disso. Hoje nós estamos aqui com a Ana Flávia. Né? Muito obrigada, gente. Uma pessoa linda, maravilhosa, cheia de energia. Né? É interessante que ela não precisa de dizer que é uma executora. Só da gente começar a conversar com ela, a gente já pode perceber, né, essa energia da execução, né? Tubaroa, né? Total. Assim, total, né? Então, hoje nós estamos tendo aqui esse privilégio de estar aqui com a Ana Flávia para ela contar para nós a história dela, a história da Imer, a história da família dela. Então é com você, Ana Flávia. Muito obrigada, muito bem-vinda. Gente. Fico muito feliz. Muito satisfeito aqui com você. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que seja uma conversa esclarecedora, abençoada e incrível para todo mundo que está assistindo, para nós também, porque a gente tem bastante aprendizado. Mas deixa eu me apresentar também, talvez para as pessoas que estão aqui. E só antes da gente falar da gente, agradecer também ao time, aos Brunos, ao César, ao Mexerica, que está concedendo o espaço dele, a contabilidade, a todos os empreendedores que estão dando essa atenção para poder aprender algo. Então, fica a minha gratidão desde já para vocês. Eu me chamo Ana Flávia Soares, mas podem me chamar de Ana. Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou empreendedora desde 2016. Trabalho na área de inteligência emocional, na área também de educação espiritual e comportamental. E eu estou há 8 anos nesse caminho, mas esse caminho eu não o tive desde o primeiro momento, né? Até nós estávamos aqui aquecendo os motores e falando um pouco sobre a nossa jornada, sobre a nossa trajetória. Eu não tenho uma história de nascer com o sonho de empreender. Pelo contrário, assim, a palavra sempre que me veio na cabeça, né, é comércio, aqui em Paz, né? Minha mãe trabalha com comércio, minha mãe trabalha com comércio, mas a minha veia, né, falamos assim, do DNA. Meu DNA vem da minha mãe, que sempre trabalhou com comércio, eu sempre vi ela numa loja de artigos esportivos aqui da nossa cidade. Vendas, compras, produto, gente, conversa, e a minha família também, minha família materna. E o meu pai ele é professor, então eu sempre vivi dentro de casa também. O estudo, a busca, o aprendizado, a escola, a ideia da faculdade, até que eu falei pra vocês. Então, eu cresci muito com essa ideia de ser uma aluna, ter notas, entrar na faculdade, encontrar um bom trabalho e crescer profissionalmente. Esse foi o planejamento do papel. Mas, na prática, não foi muito bem o que aconteceu. Coisas falharam no meio do caminho. Então, eu prestei a minha faculdade baseado nesse entendimento que a gente está falando aqui. Eu sou isso. Então, com 17 anos, eu escrevo bem, falo bem, comunico bem, vou fazer jornalismo. E na época a gente tinha, né, a televisão muito em alto, Jornal Nacional, e eu lembro que eu falava assim, eu vou ser igual a Fátima Bernardes. Hoje a Fátima Bernardes nem lá tá mais, mas tudo bem, né? E aí, era esse. Eu não tinha uma visão, era muito raso esse conhecimento. Bom, fui para a faculdade de jornalismo e comunicação social, me mudei para São Paulo. Eu falo que São Paulo foi um intercâmbio na minha vida, principalmente em aspectos profissionais, porque quando eu me mudei para lá e entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar desde cedo. Existe, assim, essa parte da minha história que carrega essa necessidade, né? De querer ter o meu dinheiro, de querer ser independente.
E quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que me fazer em qual sentido? Para alcançar qualquer estágio, eu tinha que passar no processo seletivo, procurar uma vaga. Então, não tinha essa coisa que aqui no interior a gente fala muito do, você é filho de quem? Nossa, você... Não, era ali, eu tinha realmente que ir atrás. Então, São Paulo colocou muito essa ambição de trabalhar, né, alcançar o meu próprio caminho. Mas a faculdade, por si só, não foi... eu não fui me encontrando nas diversas experiências até que no último ano eu cheguei na área de assessoria de imprensa. Foi o que eu tive uma relativa afinidade, mas eu sabia que era relativa. Eu gostava mais de ouvir, eu gostava mais das temáticas. Ali foi a primeira vez, né, eu dentro da agência, nós éramos divididos em núcleos, e o meu núcleo se chamava Núcleo de Negócios. Então, eu falava com empresas sobre comércio, sobre todas essas coisas, mas até aí ainda não tinha de nada a ver. E quando eu me formei, eu falei, bom, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque eu não gostei disso. Fui efetivada, né? Eu era estagiária, eu ganhava R$800. Aí, quando eles me efetivaram, para 8 horas de trabalho, eles estavam me pagando R$1.000. Eu falei, nossa, não vai conseguir, né? O que eu vou fazer? E aí, foi nesse momento que dessas entrevistas, dessa caminhada, eu falo que Deus foi fazendo muito a minha história, igual uma pecinha de dominó, assim. No momento certo, ele revelava a próxima peça. E aí, o que aconteceu foi que eu tinha, dentro desse núcleo, um cliente que era da área do coaching, e eu totalmente perdida, sem saber o que fazer, para onde ir, mas muito com esse espírito self-made, né? Preciso achar um jeito por mim mesma. Pensei nessas entrevistas que eu ouvia, que a área me trouxe, que o trabalho me trouxe, e me matriculei no curso, e ali realmente começou o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, enfim. Ali você começou a se encontrar, então, Foi. com essas habilidades verdadeiras Sim. que você tem hoje. No entanto, a coisa do empreendedorismo estava ali, paralelo. Estava meio oculto. Ainda estava meio oculto, sabe, César? Porque o que eu falo que assim, ó, eu tive um livro que custou R$30, mas ele mudou minha vida. Mudou minha vida igual um MBA de 30 mil. Que foi o livro do Flávio Augusto, Geração de Valor. Legal. Eu tinha 22 anos na época, então aquele livro foi a primeira vez, porque a faculdade que eu fiz, ela tinha um viés político muito forte. Sim. Então, ela incentivava muito a carreira empreendedora. E a área de comunicação, a área de jornalismo, por si só, ela incentiva muito o emprego. Né? Hoje ainda, com as redes sociais, você ainda consegue ter um viés maior de empreendedorismo. Mas, para a época, não. E, de qualquer maneira, sendo uma assessora de imprensa, você empreendia. Algumas habilidades empreendedoras você já desenvolvia. Eu não tinha muito essa consciência, mas hoje eu vejo que sim, porque assim, claro, vendeu uma notícia, né? Tanto que no auge da minha crise profissional, eu vi que a minha habilidade de comunicação era um diferencial. Assim, isso pra mim era muito claro, sabe? E aí, esse livro me mostrou a possibilidade de empreender. Mas o que realmente, assim, sem trazer discursos apaixonados, né? Mas o que realmente me pegou, assim, me arrebatou, que eu falei, não posso continuar nisso daqui, e eu preciso fazer algo que faça sentido pra mim, é enxergar o trabalho que eu podia fazer como uma oportunidade de melhorar existências. Sim. Pensar em algo que melhore a vida do outro, né? Partindo de você. Partindo de você, que era o centro, você emanar isso para outras pessoas. Conseguir, de alguma forma, saber que depois que a pessoa virou as costas e não vai me encontrar mais, eu pude ajudar ela a ser 1% melhor nessa terra. Legal. Sabe? Legal. E como eu vinha, né, desse ambiente onde minha mãe tinha comércio, de eu ver mercadoria, produto, essas coisas todas, eu nunca me identifiquei, sabe? Me identifiquei de falar assim, nossa, loja, de vender qualquer coisa mesmo, né? E aí a gente vai pegando outras características, de, enfim, paciência, essas coisas todas. Sim. Então, eu tenho muito dentro de mim um aspecto meio, assim, uma sensação de apostolado de vida, sabe? De olhar para as coisas que a gente faz e trazê-las como ministérios sagrados. E eu nunca achei que o trabalho, ele fosse ou deveria ser algo que martirizasse a vida de alguém. Para mim, essa conta nunca fez sentido, fosse ela CLT ou fosse ela por uma via empreendedora. Ou por um concurso público, enfim. Não faz sentido para mim sair de casa e morrer. Para mim faz sentido sair de casa e viver. E viver e gerar vida. Então isso, pensar que eu estava morrendo naquela carreira, pensar que eu estava
padecendo, me arrebatou. Sim. Então isso foi o que eu falei, eu não posso perder mais tempo. Mas eu também era muito nova, não tinha credibilidade. Só que aí foi um momento de virada. Nossa, com 22 anos, quem vai acreditar em mim? Aí depois, não, mas eu tenho tempo. dá tempo de errar, dá tempo de acertar, dá tempo de começar. Então, o que eu fiz foi sair daquele curso, ter uma visão de, nossa, eu posso começar a ofertar sessões, mentorias, ajudar pessoas. Foi a minha primeira formação, né? Por isso que, assim, eu recebo muitos alunos na minha escola que falam, mas aí eu tenho que fazer o próximo curso. Gente, eu comecei com um curso na minha vida, assim, eu fiz o curso, 3 semanas depois já estava pedindo demissão, vamos lá, vamos fazer. Acho que é o certo? Não, tem que ter planejamento. Mas o que eu vi que ali, pra mim, seria, digamos, uma couraça, é a possibilidade de ter tempo. Eu não tinha filhos, eu não era casada, eu não tinha dívidas grandes, eu não tinha compromissos que se eu errasse me tirava do jogo. Sim. E aí foi nesse momento que o livro do Flávio Augusto, o Geração de Valor, né, que tem a sequência 1, 2, 3, que ele realmente inquieta a gente a olhar pra esse lugar de, tipo assim, você vai morrer e vai enterrar seus sonhos. Então, qual que é o cenário mais grave? O cenário mais grave é eu ter saído desse emprego que eu já tô frustrada, que eu já não gosto, que eu não me identifico, pra tentar fazer alguma coisa que eu quero, que eu acredito. Tá, se der errado, tá bom, mas antes de dar errado, lutando por uma causa que eu acredito, tipo assim, antes eu carregar o fracasso de ter jogado um jogo que eu sempre acreditei, do que carregar o fracasso de jogar o jogo que pra mim já é perdido há muito tempo. E aí, assim, né, nesse ímpeto de o famoso hashtag Bora Bill, que eu sempre brinco, né, vamos fazer, vamos ver o que dá, vamos ver que jeito que vai. Foi assim que eu comecei. E aí voltei pra Passos, peguei uma sala na casa da minha mãe, não tinha renda, não tinha condições de pagar um aluguel, mas tinha aquele cômodo que dava pra começar. E aí foi assim, cata um móvel velho de São Paulo, peguei o acerto demissional, comprei uma cadeira essa que tá lá na agência até hoje, eu honro com o maior carinho, compra um armário, vai pro notebook, pega o notebook que ia pra faculdade e vamos. Então foi assim. Mas aí, à medida que eu comecei a empreender, isso é uma coisa que eu acho essencial eu falar, e uma coisa que ficou escancarada pra mim foram as minhas incompetências. Sim. Então, por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu sabia que eu era boa pra conversar, mas eu não estava sendo boa para vender. Então, bora atrás desse aperfeiçoamento. Que legal. Eu sabia, ajustes, né? eu sabia que eu era boa para comecei a melhorar meus resultados de vendas. Então, assim, comecei cobrando uma sessão por R$80. Já tive época de trocar mentoria por depilação a laser. tive essa época. Bacana, fazer palestra gratuita. Então, assim, eu pensava assim, gente, tem cliente, tem a oportunidade de eu aprender, eu vou fazer. Só que aí eu comecei a ver que não, tinha que trazer mais dinheiro. Aí vamos vender. Quando eu comecei a gerar mais venda, eu percebi que eu não estava sendo competente pro dinheiro reter, para eu conseguir reter. Ali eu vi que eu era incompetente para lidar com gestão. Legal. Foi quando eu aprendi dinheiro no CPF, dinheiro no CNPJ. São dois mundos paralelos, Isso. né? Totalmente separados. Totalmente separados, né? Contabilidade fechada. Exatamente. Então, assim, por mais que, por exemplo, eu fosse eu presa, eu não tinha funcionários, mas eu tinha um custo em gerar um produto. Sim. Né? Sim. E até então, na minha cabeça, era assim, hora, né? Exatamente, vou fazer a mentoria de graça, é uma oportunidade. Não é? Não é mais, que entendeu? é uma coisa difícil de se perceber, né? A hora trabalha, perceberem, não, outro viés, inclusive, Bruno, as pessoas perceberem disso que ela estava dizendo, eu acho que é muito interessante a gente abordar, fazer esse pequeno paralelo aqui, que é a coisa da história dela vir de comércio, que é trabalhar o produto tangível, né? E de repente ela migrar e se entender pertencente ali de uma coisa de serviços. Sim. Serviços não é tangível. Como é que eu administro algo tangível que não é tangível? Como é que eu vendo algo que não é tangível? Como é que eu contabilizo algo que não é tangível? Exatamente. Né? Isso também é muito importante. Interessante. Tem pior ainda, nesse tipo de serviço. Pior ou melhor, Bruno? Não, tipo assim, eu digo no sentido de precificar, de mensurar. Porque o produto é fácil. Você tá vendo o produto. Toma, eu tô te vendendo esse copo com água. Você tá vendo. Isso. Ou quando a gente vai pro serviço é um pouco mais difícil. Por exemplo, vamos trazer o dentista. Ele tá vendo, de certa forma, o resultado ali da obturação, de um aparelho que está sendo colocado. Sim. Agora, esses serviços
que mexe com o psicológico, com o emocional da pessoa, é ainda mais difícil ainda de perceber. E no mercado precificar, né? Inclusive, o dentista ainda tem uns insumos. Exatamente. Né? Que ajudam, né? Uma consulta médica, por exemplo, uma consulta de um engenheiro, ou uma consulta, então, de uma mentoria, de uma Nossa, na hora que eu comportamental. descobri que eu tinha que colocar, por exemplo, assim, como é que chama aquele negócio de impressora? A tinta da impressora tinha que entrar na conta. Né? Que eu tinha que ter uma organização financeira de entrada e saída. Então, assim, que eu tinha que me pagar. Quando nós começamos igual eu falei pra vocês, né? Eu não nasci com o sonho do Imer. Então, ele foi se revelando e eu fui entendendo que eu queria ter a minha escola, que eu precisava sair daquele lugar onde eu comecei na casa da minha mãe pela quantidade de escadas. Eu passei por uma situação, por duas, né, na verdade. Uma vez que uma mulher grávida queria muito fazer uma mentoria, aí as coisas já estavam um pouquinho mais fluídas e por causa da quantidade de escadas ela não conseguiu subir. E uma cliente que, assim, ela tinha um problema de joelho e, por exemplo, nós marcávamos a sessão 10h30, ela chegava 10h15, porque ela tinha 15 minutos para subir nas escadas, paulatinamente, para não doer, para respirar. Então, aquilo começou a mexer comigo. Aí eu comecei a ter uma agenda um pouquinho mais cheia, aí, por exemplo, eu marcava o cliente a 1h. Aí o outro chegava 2h30. Aí, o que ia chegar, se eu atrasasse 10 minutos, ele ia ficar ali naquela porta. Sim. Eu não tinha uma cadeira. Aí, pra me oferecer a cadeira, eu tinha que pegar a cadeira da copa da casa da minha mãe. Sabe a cadeira de mesa que a gente almoça? Sim. Eu tinha que pôr lá fora pra ele sentar. Então, essas situações, elas começaram a me deixar inquieta. Começaram a me falar assim, não, eu preciso ampliar espaço. O que eu vou fazer? Eu vou pra uma sala? E com esse sempre filtro, né? Eu tenho essa inquietação de padrões, de observar demandas e falar, nossa, tem aqui, posso ir daqui. Tem aqui, posso ir daqui. E uma coisa que eu acho que é muito bacana, é essencial eu falar também, é que desde que eu comecei, né, desde que eu comecei a trabalhar, eu estou com o meu esposo, nós vamos fazer 13 anos juntos. E o Lucas, ele vem da trajetória, né, do mercado offshore, dentro do petróleo, então ele fez todo esse trâmite do estudar, conseguir um emprego, se posicionar. Mas ele sempre trouxe dentro dele uma coisa de ter alguma coisa dele. Ele já veio com essa marca, né? De assim, eu quero ter alguma coisa minha. Bacana. E aí, eu ainda falo pra ele, eu falo assim, nossa, eu fui o seu tesouro que você achou, porque, né? Além de eu te ofertar uma família, eu te trouxe um plano de negócio. E aí, ele realmente, assim, pra ele apostou muito, né? Ele conseguiu enxergar as coisas que eu enxergava. Eu sempre voltava pra ele do meu trabalho, falava das mentorias, das demandas, dos times. Ele chegava pra mim e falava assim, ó, tá errado, presta atenção, você tem que aumentar, mas você não cobrou pouco? Nossa, quando ele falava pra mim que eu cobrava pouco, eu ficava possuída pelo ritmo regata. Eu falava, gente do céu, eu não posso aceitar ele falar pra mim, cobrar mais. Então aí ele me dava muitos estímulos. E aí quando foi chegado assim o momento do Imer, esses planejamentos foram essenciais. Por quê? Aqui, quando a gente foi construir o Imer, nós dois falamos, vamos agora realmente assim ser sócios, vamos abrir uma empresa com X% de um, X% de outro, ó, vai sair quanta reforma? Vamos numa arquiteta, vamos fazer um projeto? Tá, vai ser assim, vai custar tanta reforma a casa, vai ser isso, o aluguel por mês. Então, quando eu saí do eu presa para o empresa, ter sido uma eu presa corretamente, me deu muita possibilidade. Legal. Porque eu passei mais ou menos 1 ano e meio da minha vida me pagando, eu me lembro direito, tinha um cartão Elo do Bradesco, mandando R$1.200 por mês, e era o que eu tinha, eu não podia considerar. Eu ganhava mais que aquilo, mas todas as outras coisas que eu ganhava, eu tinha que guardar, porque eu tava na casa da minha mãe, eu não pagava aluguel, mas eu tinha o cartucho da impressora. Eu tinha que fazer algumas contas das coisas. O aluguel. O curso, por exemplo, os cursos, né? Eu investi em uma sequência de formações muito rápida. Então, eu não tenho eu não tenho uma década de empresa nesse sentido da área do desenvolvimento humano. A gente tá perto de completar, mas eu já tenho mais de 80 formações. E foi assim, uma atrás da outra. Sim. Né? Terminei uma, vou matricular na outra, porque essa tem que me trazer o retorno. Então, todo esse currículo cresceu rápido, porque ele foi investido rapidamente, porque não foi a Ana Flávia, CPF, que pagou o curso. Eu sempre tinha visão. Pagar um curso, um treinamento, é o meu serviço. Quando eu vou lá e me matriculo nesse curso, quem está pagando é a minha empresa. Ela está investindo em mim. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz
que eu estava lá fazendo aulas de planejamento estratégico, de recursos, de ativos, o que a gente tinha que proteger, qual que era o nosso capital. Porque eu terminei a aula de capital que tinha que ser protegido, eu falei, a gente tem que fazer um seguro de vida. E se eu perder minha cabeça? E se um dia eu perder minha memória? E se um dia eu perder minha voz? O que eu vou fazer? Eu tenho que proteger a minha vida, porque se um dia eu ficar impossibilitada de trabalhar, eu tenho que ter alguma forma que me assegure, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que foi imprescindível, porque o meu perfil, né? Para quem tem essa linguagem de perfis comportamentais, ou então, enfim, eu não sou essa pessoa planejadora, eu não sou a pessoa que vai detalhar tudo na agenda, eu sou realmente uma pessoa executora. Mas, por já ter falhado nisso antes, em só sair, pegar e fazer, eu sempre presto atenção ao planejamento mais essencial possível que eu precise fazer. Perfeito. E com a prática inicial, nossa... Não tô conseguindo vender, tem que procurar ajuda. Nossa, não tô conseguindo organizar o entendimento, né, a visão dessa empresa. Então, assim, eu fui lá e existe dentro de mim também essa veia do compartilhamento. Eu não sei aprender uma coisa e reter, ainda que eu cobre por isso, mas eu não sei. Então, quando eu aprendi, por exemplo, sobre capital de giro e comecei a ver nas minhas sessões que as pessoas não sabiam o que era isso. Eu falei, gente, mas tem alguma coisa errada. Eu me lembro... Algo tão simples. Lucro bruto, lucro líquido, vendas brutas, vendas líquidas. O que a gente aqui, né, na nossa linguagem, você fala assim, nossa, isso aqui é miojo, receita de miojo para empreendedor. Não era. Não. E foi aí que eu comecei a ver, nossa, o óbvio tem que ser dito. Sim. O óbvio tem que ser falado. Exatamente. Como é que é isso? As pessoas não sabem, né? Então, ver erros de outras pessoas e os meus me fez procurar essas informações que a minha orientação, porque assim, uma coisa que a gente pode falar, a pessoa é muito mais planejadora, ela tem um perfil um pouco mais introspectivo, ela tende a ficar muito no planejamento. Sim. Isso é bom por um lado, mas por outro pode prejudicar. Isso. Agora, na minha vertente, foi muito mais o prestar atenção no não planejamento e como aquilo poderia me prejudicar. Sim. E isso que você colocou é muito importante também, né? Ana ou Flávia? Ou Ana Flávia? Ana, quem me chama de Ana Flávia, eu acho que tá brava comigo. Ana, isso que você tinha acabado de dizer também, eu acredito que é muito importante. Essa observação de si mesmo, das inabilidades que tem, e investir nessas habilidades não significa que você vai se tornar aquelas habilidades, né? Mas vai dar suporte a todo esse envolvimento naquilo que você é forte, né? Com certeza. A gente costuma muito observar isso, né? Talvez as pessoas perdem um tempo demasiado trabalhando naquilo que é fraco. E esquece as alavancas da fortaleza que pode te levar muito mais longe. Exatamente. Né? E você fez exatamente o contrário. Você observou aquilo, investiu nela para poder alavancar o que é forte de verdade e para te dar esse suporte, né? Foco em forças, né? Exatamente. Foco em oportunidades. Força de oportunidade, né? E as inabilidades acabaram te dando apoio. Né? Deram muito apoio. Acabaram enchendo uma lacuna que era que existia naquele momento e te trouxe para esse sucesso agora. E assim, me permitiu... eu não posso falar que ter uma caminhada inteligente no sentido de não errar. Porque, né, talvez você tenha errado bastante, né? E é importante mas isso. Me fez entender sobre esforços inteligentes. Então, assim, na minha cabeça, existe aquilo que eu faço muito bem, existe aquilo que eu posso aprender a fazer, e existe aquilo que alguém já faz muito melhor do que eu, e que eu só preciso pegar aquilo que eu faço, ganhar dinheiro e pagar. Perfeito. Pagar outra pessoa. Sim, e falo isso assim com o maior respeito do mundo. Não é que eu não possa aprender coisas. Sim. Por exemplo, eu estou agora em uma fase, né, profissionalmente falando, em aspectos de empreendedorismo, onde o meu maior foco está no digital. Então, eu produzo uma quantidade de conteúdo de um volume alto. Hoje, os profissionais que eu tenho, eles, para me entregar um trabalho ótimo, com o que eu ofereço para eles de demanda e com o que eles têm também sobre outros aspectos, não é possível eles editar esse volume, né, de quantidade. Então, em muitos momentos, eu entro para fazer edições, muitos reels que eu posto, eu edito, vou lá rapidinho, um depoimento de um cliente, e essa é uma habilidade que, para mim, ela me diferencia do meu jogo. Sim. Agora, por exemplo, antes de eu vir pra cá, antes de vir aqui com vocês, eu estava gravando aulas. Eu aprendi que se eu fizesse gravações corridas, com a menor quantidade de cortes possíveis, eu poderia poupar o trabalho de um editor.
Legal. Por quê? Porque eu faria uma aula que seria dinâmica, que seria viva, que teria interações. Sim. Então, o que eu fiz? Ali, eu pegar um vídeo de 2 horas, pra mim, trava meu tempo. Mas se eu pegar um vídeo, um corte de 2 minutos, me acelera em muitas coisas. Legal. Então, eu comecei a ver muito sobre isso. Onde é que eu preciso colocar o meu foco? Quem já faz melhor do que eu? Quem tem capacidades muito mais bem orientadas? A pessoa se encontra muito mais, sabe? E eu acho que uma coisa também que o Imer me ensinou, e principalmente a agência, é que a gente não precisa bater a cabeça para tentar ser algo que nós não somos. A gente tem que bater a cabeça para encontrar as pessoas boas, Legal, sabe? legal. Que Muito vão bacana isso. fazer Muito a gente bacana crescer, isso. que vão Exatamente. acreditar na nossa causa, porque Perfeito, elas já sim, são perfeito, competentes. perfeito, Esse é um ponto perfeito. importante, muito importante, que muito empreendedor talvez não se entende, né? Trazendo essa questão com o César comentando, muitas vezes o empreendedor ele pensa, ele acredita que ele precisa dominar De tudo. ser tudo. Nossa, Tem que- Deus me livre, né, exatamente, gente? né? Todo Tem mundo que- já abandonou essa síndrome, nossa, Não quer funciona. dar? Muita funciona. gente assim ainda. O processo de montar uma empresa, ele é um processo que tem um começo, mas ele não tem um fim. Exatamente. Ele não Ser tem eu fim. preso é temporário. Exatamente. Né? Tem que ser temporário. É uma questão que eu costumo dizer, que a gente marca um ponto e a gente vai contornando ele ao longo do tempo. Só para trazer um exemplo, né? E importante, um ponto que você me falou, relacionado ao mercado também, a conhecer o cliente, igual você falou, os meus clientes tinham dificuldade de subir a escada. Quando eu fui na padaria, o senhor lá falou assim, ó, ele gostou da sua tomada aqui na mesinha. Ué, eu vi o pessoal para aqui, põe a tomada, fica com vergonha e compra uma coca. Então a gente precisa entender isso, que na verdade o processo do empreendedorismo, ele Com começa, certeza. mas ele não tem um fim. E tem que ir solucionando e buscando todas as soluções possíveis para aquele negócio dele e para aquelas habilidades que lhe faltam, né? Ele não precisa dominar, só tendo conhecimento para entender o vocabulário, entender a comunicação, e ele vai continuar a fazer aquilo que ele propôs. Com certeza. Exatamente. E vai te traz muito mais facilidade e agilidade no processo, né? Precisa estar naquilo que ele é bom. Né? O empreendedor ele precisa de estar na área estratégica, na operacional. Né? Com certeza. E outro Então essa ponto estratégia é extremamente importante. que ela acabou de falar é a confiança. Perfeito. Para mim, o que ela estava falando aqui agora no final é a questão da confiança. Tem pessoas melhores do que eu, então Nossa, tem que 100%. confiar com elas, vão entregar aquilo. É. E na hora que a gente cria esse laço de confiança, todo mundo sai ganhando. Né? Todo mundo sai ganhando. Mas eu acho que assim, dentro disso tudo que a gente está falando, de planejamento, até pensando em empreendedores, né? Eu percebo que quando nós estamos falando sobre vendas, porque no final, né? Vendas. Tem que vender, né, sim, gente? sim. Vamos lá, a empresa não é ONG, caridade a gente manda no Pix, vamos fazer o negócio funcionar. Não é? Então, assim, eu trago muito comigo a ideia do eu vendedor e o eu consumidor. Separar essas duas pessoas, né? Por exemplo, para me comprar uma coisa, se eu falo assim, eu quero essa blusa preta, eu quero a blusa, dá a blusa, passa a blusa, vamos logo que eu tenho pressa. Mas o meu cliente, ele não é essa pessoa. O meu cliente, ele namora o meu curso e ele interage. E primeiro eu tenho um seguidor, aí depois eu tenho um amigo do Instagram, aí depois eu vou ter um O processo de comprador. venda é mais longo. Aí ele tem que procurar É um uma... serviço, né? Exatamente. Serviço, Ele tem que procurar uma informaçãozinha sobre mim. Então, assim, ó, existem coisas que elas não estão inerentes à venda, à negociação, ao momento em que você está ali muito mais no fechamento, mas elas fazem total parte do funil de vendas. E, pra mim, separar, assim, o eu consumidor, né, do eu vendedor faz total sentido. Por exemplo, eu busco ofertar isso das maneiras mais diversas possíveis à medida que eu vou crescendo. Dentro do Imer, nós somos uma escola de treinamentos. Então, eu sempre brinco com os meus clientes, né? Porque as nossas imersões são longas. Aí eles já chegam lá e falam assim, gente, eu sei que vocês vão reclamar do ar-condicionado. Mas eu preciso que vocês entendam que eu não posso deixar essa sala confortável. Vocês têm que passar frio pra vocês prestarem atenção. É muito tempo. Aí eles vêm falar assim, Ana, você tem que pôr umas cadeiras mais confortáveis. Aí eu falo, eu não posso. Porque se eu pôr a cadeira confortável, você vai dormir. É muito tempo de imersão. Por mais que a imersão possa estar interessante, eu não luto contra o seu cansaço físico. Exato. Então você vai sentir sono. Eu sei que ele vai precisar de um café, ele vai querer uma balinha, vai ter um momento que ele vai querer ficar em pé. Então eu começo a pensar nessas diversas coisas. Busco sempre mandar um formulário, uma avaliação.
acho muito válido na internet pra gente fazer pesquisa de consumo, o que eles mais curtem, o que eles mais gostam, entender o comportamento do cliente, por exemplo, assim, né, aqui pra quem tá nos assistindo, você tem uma empresa, mas certamente a sua pessoa é mais interessante, né? Então, assim, você tem que fortalecer o seu nome para sua empresa alavancar. Você tem que ser uma figura atrativa para que a sua empresa seja interessante. Então, a gente sair desse lugar de assim, nossa, porque assim, eu acredito, eu vejo as apostilas dos meus cursos, eu vejo as plataformas, eu tenho vontade de chorar. Porque eu sei o trabalho que aquilo dá. Sim. Porque eu sei o que aquilo quer dizer. Agora, o meu cliente não. Ontem eu ainda estava falando com a Laís, ela trabalha comigo já vai fazer mais de um ano, né? Aí eu tava trabalhando de casa, ela tava na agência, né, Laís? Aí eu falei pra ela, entrei aqui numa plataforma de um curso meu, de uma parceria que a gente tinha feito de negócio, que não deu certo, enfim. Aí na hora que eu entrei na plataforma, ai, gente, eu fiquei arrasada. Falei, nossa, que trabalho porco, coisa horrorosa. Como que alguém vai querer assistir uma aula numa plataforma feia? Não tem como. É que nem você querer assistir um vídeo longo no YouTube numa internet que tá travando. Não vai funcionar. Então, se a gente consegue sair desse lugar e entender a cabeça do cliente, tipo assim, você sair da frente na sua paixão pelo que você vende, da mesma forma que você consegue entender que pode ser que para algumas coisas o seu processo é semelhante. Então, assim, o meu marido, ele tem um processo de compra mais longo para todas as coisas. Ele pensa muito como a cabeça do meu cliente. Eu queria, se eu tivesse clientes igual eu sou para os outros, eu tava feita na terra. Mas eu não tenho, eu tenho clientes que têm outro processo. Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque você vai ter uma linguagem, um posicionamento, que você falou, você vai ter uma tomada, faz uma diferença na sua sala ter uma tomada, porque, gente, são coisas muito básicas. E, às vezes, para ofertar o seu serviço, igual eu falei pra vocês no caso da imersão, né, da agência. Na agência, a gente tem grupo de WhatsApp com o cliente. Se o cliente demora pra ver, na hora que ele abre o WhatsApp, ele vai ver lá 30 mensagens. Vai falar assim, nossa, gente, mas o que esse povo não para de me mandar mensagem? Então, a gente sempre fala, o grupo, você não precisa mandar pra gente mensagens longas. Mandou assim, aprovado. Corrige, respostas curtas, a nossa comunicação já flui. Porque existem partes daquilo que a gente vai ofertar também que podem ser chatas. Igual você vai explicar pro seu cliente que você tem que fazer um DRE. Mas você vai. Né? Não é legal, né? Você tem que dar dados. Então, eu acho que a gente entrar nesse comportamento de consumo, nessa psicologia de compra, para ofertar aquilo que tem a ver com a entrega. Tirar o eu da frente. Perfeito. Não tem só a ver comigo. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande também. E uma coisa que você está comentando aí também, que a gente já pôde perceber aqui em várias conversas nossas, Ana, que é essa coisa das gerações, né? Quem está vendendo, você do lado de lá, que está vendendo, você está vendendo para várias gerações diferentes, né? E você é de uma geração que pegou justamente a migração, né, do não digital para o digital. Para você foi extremamente fácil fazer esse trabalho lá na faculdade. Você, enquanto 18, 19, 20 anos, você já começou a lidar com isso lá e já estava pronto. Você já tinha um celular nas mãos, você já tinha uma internet, já não era mais discada, não é? Só que hoje, quando você vem para o mercado empreendedor, você hoje é uma empresa e está vendendo um serviço, você está vendendo para pessoas que têm um processo de compra muito mais longo, né? Como é que é isso? Você, lá dentro da empresa, você tem gerações abaixo de você tem gerações acima, e como é que é para vender nas diversas mais gerações? Diversas, Assim, a primeira coisa que... Desafio, estamos falando em termos de desafio, né? aqui, De posicionamento de produto, assim. Explicando para vocês todo o processo de engenharia. Como eu falei para vocês, eu fui atrás de cursos de vendas para aprimorar essa habilidade. Então, ali eu entendi o que é uma objeção de venda, uma objeção de tempo, de relevância, de valor. E comecei a entender quais eram as objeções que eu mais conseguia ter. Então, aonde é que eu pecava por agregar valor? Então, eu sempre trabalhei muito nisso. De levantar a consciência do cliente. Então, fui aprender sobre vendas, aprendi sobre funil de vendas. Se eu aprendi sobre funil de vendas, eu aprendi sobre o nível de consciência. Como que o cliente chega, como que o cliente sai. E como eu falei para vocês, a internet, para mim, sempre foi a maior vitrine. Então, todo o conteúdo que eu produzo nesses 8 anos é um conteúdo de orientação ao funil de compras, ao funil de vendas. E isso foi fazendo com que, a partir do momento que eu preciso vender na internet, eu vou buscar sobre marketing digital.
Então, ali eu aprendi sobre criar uma comunidade, sobre levantar os meus muros, posicionar os meus valores, entender que para o meu cliente, ele não vai comprar o Imer, ele vai pagar o Imer. Quem ele vai comprar é a Ana Flávia. Então, a Ana Flávia tinha que representar um Imer, fazer as pessoas lutarem a sua causa, fazer com que as pessoas vendam você sem ter te consumido, ao ponto de você gerar nela esse senso de te seguir. Porque muita gente fala assim, nossa, tem 10 milhões de seguidores, mas não vende. Eu sempre pensei assim, tá bom, se eu chegar a 10 milhões de seguidores e 1.000 compradores, o que eu vou fazer para esses 10 falar de mim? Eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Fazer burburinho, fazer barulho. Então, essas atitudes que foram me fazendo assim, de uma competência pular para outra. Mas eu acho que o ponto essencial para o processo de vendas comunicar foi realmente encontrar dores em comum. E entender que eu precisava, isso é um desafio para mim até hoje. Eu não vou falar para vocês que é uma coisa resolvida, porque não é. É uma batalha. Mas ir especificando a minha comunicação. Entender que por mais que eu goste de mais do que eu faço, se eu faço para um conjunto de pessoas que tenham características mais semelhantes, o que eu vou fazer? Eu vou atender o maior volume de pessoas mais rapidamente. Então, eu sempre falo, hoje eu sei que a pessoa que eu quero atender na agência, ela tem que ter uma empresa? Tem. Ela tem que ter o entendimento de que a internet é importante? Tem. Mas ela tem que ter um fator que, se ela tiver, ela não me larga, que é a falta de tempo. Porque se ela não tivesse, ela falar assim, nossa, não, eu tenho tempo. Eu tenho tempo, pode deixar. Ela vai virar pra mim e falar assim, então, apertou meu caixa? Ô, Ana, pode deixar que eu faço. E aí, são essas coisas que sempre me inquietaram. Porque, por exemplo, eu tenho na agência uma estrutura de pessoas extremamente competentes. Que é assim, a agulha do palheiro pra me achar. Das que saíram, as que estão. Pessoas altamente competentes. Então, quando um cliente saía e falava assim pra mim, Ana, eu vou dar uma pausa, porque a gente tá aqui com um problema aqui no caixa, e pode deixar que eu vou fazendo. Eu tomava aquilo pro pessoal, porque eu pensava assim, gente, eu não falo que eu vou cortar meu cabelo. Eu não falo. Se eu não vou cortar meu cabelo no cabeleireiro, eu não vou falar pro meu cliente, pode deixar que eu corto. Não, eu não pego essa habilidade pra mim. Por que no marketing, aqui as pessoas estão falando que pode deixar que elas fazem? Existe um marketing self-made que eu faço. Mas existe um marketing que eu sei que eu não posso fazer. Então, eu tenho que saber para quem são essas pessoas. E para quem não tem tempo. Esse é o fator essencial do meu cliente. Essa é a dor que, se eu encontrar, ele não me larga, nem eu largo dele. Depois que eu entendi isso, a gente fidelizou mais. Depois, a mesma coisa no Imer Treinamentos. O que eu entendi? Que era o fator inerente à dor. É ir levantando a dor da pessoa como se fosse assim, ó, cada dia mais, como uma ferida, a gente... Igual quando tem casquinha, você vai tirando um pouquinho mais. Você vai provocando. Mas, exatamente. Mas por quê? Porque esse produto, ele não tem urgência de compra. Aí a gente vai estudar sobre vendas, eu aprendi sobre pirâmide de Maslow, necessidades psicológicas e ordem de compra. E eu entendi que o meu cliente, ele nunca vai me preferir se ele tiver sei lá, um aluguel atrasado. Então, eu já não posso falar com essa pessoa. Esse não pode ser o meu público, porque ele não vai me valorizar. Ai, Ana, mas você tem 1, 2, 3 clientes que, assim, ó, paga apertado, e eu amo essas pessoas igual eu amo quem paga à vista. Só que essas pessoas têm dentro delas uma motivação de subir na pirâmide. E aí é delas, eu não preciso trabalhar isso. Perfeito. Entende? Então, aprender sobre essas ordens de dor fez total diferença. E no atendimento mesmo, foi realmente deixar os processos online. Mas assim, ainda é uma busca, ainda é uma melhoria. Eu ainda sinto falta de mão de obra em algumas partes do trabalho, em achar essas pessoas competentes. Ainda me vejo em muitos momentos com esse dilema que a gente está falando, né? De pegar para fazer e ir centralizando. Então, tem toda essa vigilância para não voltar a cometer erros iniciantes, mas que na vida do empreendedor são eternos pedras, né? Que a gente tropeça. Exatamente. Isso que você fala é muito importante o empreendedor entender. Muito. Tentar traduzir também aqui, ver se eu entendi muito bem. Porque muitas das vezes o empreendedor, ele monta um negócio, ele abre a porta e espera que o cliente venha só porque achou a fachada bonita. Mas esquece que existe toda uma inteligência por trás disso tudo, foi o que a Ana falou, que tem toda essa inteligência por trás disso. Eu preciso saber
quem é o meu cliente, para ficar claro o que ela disse, é aquela ideia da uma orquestra. De uma orquestra. A orquestra está lá e o músico sabe o momento certo que o maestro vai fazer um gesto, ele vai saber o momento certo que é ele que vai ter que agir. Exatamente. Então é mais ou menos a gente entender esse processo invertido. Então se aquele cliente falar aquela coisa, é aquele cliente que vai me entender. E eu não preciso, de certa forma, ficar me preocupando com aquele outro que não veio. Exatamente. Eu preciso encontrar as pessoas que vão te dar valor certo, sem que você precise, assim, né? Nossa, você tem que mostrar um TCC da Weng que você vale muito. O que é isso? Não é? Vamos achar as pessoas aquela ideia, né? Eu crio, na verdade, um jardim para que vinham as borboletas em vez de ficar correndo essa dinâmica, né? O que eu mais vejo é que as pessoas, elas, muitas vezes, por exemplo, assim, a gente já falando de vendas. Eu preciso aumentar a venda, aumentar a venda, aumentar a venda. Aí a pessoa olha pra mercadoria. Ela olha pra mercadoria e pensa assim, nossa... agora vamos por R$99,90. Ela olha pra coisa, sendo que ela só vai vender um desejo emocional, sabe? Adianta você ter por exemplo, eu vou vender caldo de cana. Mas se for num dia ensolarado e não tiver gelo, você não vai vender. Você precisa do gelo para vender. Exatamente. Se tiver encalorado demais, ninguém vai dar conta de tomar caldo de cana quente. Exatamente. A pessoa vai levar para casa e não vai valorizar. Então, são características que tornam o seu produto atrativo. Eu vejo que as pessoas hoje, nesse momento de negócio, por exemplo, assim, foi uma virada de chave muito grande e não intencional, a maternidade. Assim, isso trouxe um acoplamento de identificação em muitas mulheres que não foi intencional. Nossa, a Ana trabalha, a Ana tem filho, a Ana tem uma vida espiritual, a Ana faz isso. Como que ela faz, né? Mulher. Tipo assim, é um ET que Jesus mandou da terra? Não, amiga, não é um ET. Fica calma, não é assim também, igual você acha que não. Mas assim, as pessoas, elas olham muito pra gente e querem se identificar. Perfeito. E aí é nessa hora que todo mundo que fica muito bitolado em produto, né? Muitas vezes acaba se perdendo. E outra coisa, né, que a Ana tá comentando aqui também, Bruno, que é formidável, né? A todos que a gente conversa aqui, todo empreendedor acaba trazendo essa característica pra gente. Não tem como ser empreendedor se não conhecer de gente, né, Ana? Ah, não. Não tem, né, gente? Não. Tem que conhecer de gente, tem que gostar de gente. Tem que se envolver com pessoas. Tem que se envolver com essa, né, com Porque essa todo esse habilidade. processo que ela está falando é comportamental. Exatamente. É emocional. Eu amo. Tem que entender de gente da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Tem que entender de gente de qualquer maneira, porque senão o negócio não toca. E aí, mais desafiador ainda, na questão do serviço, né? Você acabou de colocar aí alguns exemplos que são tangíveis, mas e o serviço que não é? Exatamente. E o serviço que não é tangível? As pessoas vão lá fazer um curso no Imer, por exemplo, e vai colocar a Ana Flávia, botar no bolso... Não vai de jeito nenhum. Nossa Senhora. Né? E ninguém acorda numa segunda falando, hoje eu quero fazer um curso de inteligência emocional. Pode até tocar nela, né? Mas não vai levá-la para casa, né? Vai levar o que ela está ali propondo em termos de conhecimento, sensações, de emoções, que vai levar para o seu dia a dia. E se ela quiser ainda utilizar, que vai funcionar. Exatamente. Ela ainda, né? E a gente que presta serviço, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque... Então tem que conhecer de gente. Exatamente. Se você não conhece de gente, você começa a ficar andando numa corrida de ratos, assim, sabe? Que é o famoso, nossa, meu sonho é lotar a agenda. E na hora que a pessoa tá com a agenda lotada até sexta-feira à noite, ela não quer mais aquela vida. Porque ela descobre que ela não tem pra onde fugir. Então, assim, o empreendedor, eu falo assim, eu demorei pra entender que eu sou uma empreendedora. E hoje eu sei falar pra vocês, eu sou uma boa líder no sentido de comunicar, motivar, resolver problemas, conversar com as pessoas. Agora, fala assim, Ana, pega todas as demandas da sua equipe e põe num Trello e distribui tarefas. Vai fazer o business planning do seu negócio? Vai... Que? Eu não faço isso daí. Eu chamo a Laís Cristine e falo, e aí, Laís, manda um zap pra ela no dia. E aí, mulher, bom dia. Como é que estão as coisas? Precisando de mim? Às vezes aparece no meio-dia. Então, assim, não é de mim. Não é de mim, sabe? Eu entendo que eu precisei fazer isso por um tempo. Sim. Mas é temporário. Claro. Não pode ser, porque assim, eu teria que nascer de novo pra me tornar essa pessoa. Então, tem coisas que nós somos muito bons, tem coisas que a gente vai precisar aprender a contragosto, e tem coisas que, na caminhada do empreendedorismo,
precisa, eu acho que não é aquela paixão cor-de-rosa, mas você realmente, assim, precisa se identificar, sabe? Perfeito. Eu tenho uma amiga minha que eu gosto muito dela, ela tem um trabalho, né, de prestação de serviços, que ela vende uma consultoria, uma ajuda, né, um apoio para mulheres que passam por problema de gravidez. Então, ela ajuda mulheres tentantes, mulheres que são engravidantes, enfim, ela tem todo esse apoio. E aí a gente brinca, né, um dia ela me ensinou, ela falou assim, Ana, eu tenho alunas que falam de menstruação. Eu tenho que ter paciência para conversar sobre isso. Por quê? Porque a menstruação da outra é uma dor para ela. E se eu não tiver naquela conversa paciência, se eu falar assim, ó, que cliente chato, nossa, mas o que é isso? Então a gente tem que, assim, todo o trabalho vai ter partes chatas. Como empreendedores, você entrou eu falo muito isso pro meu esposo. Falo, quem vai ficar pra pagar a luz é a gente, entendeu? Aqui quem tem que vender a mãe e o pai não sou eu. Então, vamos fazer de tudo pra gente não precisar se vender. Então, assim, quem corre um percentual maior de riscos, quem traz um conjunto de responsabilidades, de pressões, e isso tudo já torna no dia a dia, né, você ter que ser responsável por resolver diversos problemas. Perfeito. Mas que sejam problemas que não tragam pra você uma dor gigantesca. Faz 8 anos que eu trabalho como empreendedora, mas, por exemplo, estamos no final de uma semana, estamos em um ritmo um pouco mais organizado para a próxima, pelo menos para mim, tá mais tranquilo. E eu percebo que eu preciso passar um pano no chão, eu vou passar. Eu não vou tirar a pessoa que é uma boa gestora pra passar. Sim. Porque senão, ela vai vir pra um lugar que, por ego, eu poderia falar assim, nossa, esse aqui chegou há 1 ano, chegou há 6 meses, vou tirar ele. Não, deixa ele aqui, porque se eu for pegar esse trabalho dele, eu não chego sexta, eu chego no domingo. Sim. Tanto que eu vou demorar pra fazer. Isso aqui eu faço mais rápido. Então, esse faro do que eu faço melhor, aonde que eu posso conversar, aonde que eu vou, que eu posso, uma coisa que eu sempre trouxe, eu vivo falando isso pra minha irmã, falo isso pra todo mundo. Gente, abra a boca. Abra a boca. Onde você for, você tem que abrir sua boca. O que você faz, quem você é. Fale sobre você. Não é sobre aquele networking carteirada, sabe? Sim. Ah, o que você tem que você pode me ofertar? A parceria do Chupim. Não, e aí, vamos ter uma troca, vamos agregar um na vida do outro. Ó, tô saindo aqui, eu sei quem é o Bruno, eu sei quem é o César, eu sei quem é a Ana. Tá ótimo, virou as costas um dia, nunca comprou de mim. Mas o Bruno um dia encontrou um cliente meu e fala assim, nossa, comecei a fazer isso. Aí a pessoa fala bem de mim, pontinho pra Ana. E a mesma coisa, pontinho pro Bruno, se alguém fala, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita essa visão, não só de gostar de gente, gostar das dores que nós atendemos, de uma forma que elas não tornem o processo estressante, mas fazer com que dentro da rotina empreendedora, nós sejamos inteligentes. Aprender uma coisa que você tem que fazer, mas que você não gosta, faça, até você poder contratar alguém. Legal. Né? Legal. Agora, se gosta, aí tem que administrar. E você falou uma coisa aqui agora há pouco também, que é muito importante, esforços inteligentes. Ana, momento, negócio, hoje, agora, 2024. E futuro? Qual que é a sua mensagem para o futuro? Como é que você está vendo o futuro? Você fala assim, o meu futuro estratégico pro meu negócio? Isso, pro seu negócio. Tá tudo bem? Tá tudo legal até agora? Vai assim tocando até dar os 10 anos? Olha, ou já tem coisas eu novas? vou te falar, eu acho que até pegando tudo isso que nós estamos falando, nós estamos em uma... Eu acho que a palavra não é repaginação, mas nós estamos em uma abertura de vertentes. Desde a pandemia, assim, eu divido o meu trabalho de 2016 a 2020 e de 2020 em diante, né? Então, de 2016 a 2020, tudo que eu trabalhava, aprendia, lidava, mentoria, treinamentos, equipes, eram muito sobre resultados. Resultado, meta, venda, equipe, gestor. Sabe, assim, as pessoas vinham com fome de resultados. Então, a gente tinha conversas que eram mais sobre planejamento estratégico, né? Quantas mentorias eu fiz nesses anos de abrir um bendito de um papel gigante com um empreendedor que estava travado, que não tinha visão de ideia. Então, vamos colocar essa criatividade para funcionar. Então, nesse período, né, antes da pandemia, nós tínhamos, no meu negócio, né, nós tínhamos uma demanda mais estratégica. Passada a pandemia, a nossa demanda ela começou a ser muito mais emocional. Se antes eu atendia um líder porque ele tinha dificuldade de conduzir a equipe, agora eu conduzo um líder que
tem medo de enfrentar uma conversa difícil. Legal. Se antes da pandemia eu conduzia uma profissional que falava assim, eu preciso fazer um planejamento de carreira, agora eu estou trabalhando com uma líder que fala, eu quero trabalhar ou eu quero cuidar da minha família e como que eu faço essas duas coisas. Sim. Então as necessidades emocionais, elas se tornaram muito mais latentes. Depois da pandemia, as pessoas ficaram mais frágeis, mais confusas, mais sensíveis. Perfeito. E somado a isso, a gente, assim, claramente, né, vendo, eu atendia, por exemplo, um empresário que falava assim, ó, Ana, gosto do César, gosto do Bruno, mas então, amizade, César entrega mais, Bruno entrega menos. Bruno, muito obrigada. Não é pessoal. Hoje não. E aí, Ana, o que você acha? Como que eu faço para demitir o Bruno sem ele ficar chateado, sabe? Sim. Essas questões emocionais, elas ganharam muito mais viés. Então, houve também, pós-pandemia, vem tendo cada vez mais com a inserção de jovens no mercado de trabalho. Que jovens, Ana? Aqueles que nasceram nos anos 2000. Porque Sim. em 2015, estava ali, né, nos 20 anos, quem nasceu em 95. Sim. Agora, em 2020, 2024, nós estamos falando de quem já nasceu nos anos 2000. 5 anos pode não parecer uma grande diferença, pois muito bem, lembre o que você fazia 5 anos atrás. Não tinha Pix. Mas 5 anos atrás não tinha Pix. Isso. Então, mudou demais essas demandas. E aí, isso me fez perceber, de 2020 para cá, essa carência em termos de orientação de virtudes, de valores, coisas que as pessoas sempre tiveram fundamentos, princípios. Por exemplo, assim, viemos de lares e de casas onde o seu pai e a sua mãe falou assim, ó, trabalho é reto, é direito e progressivo. Não vem com essa de entrar aqui pra dentro de casa, falar que em uma semana você vai ficar rico. Não era? A gente cresceu nesse ambiente onde nos foi ensinado a ter paciência. Isso. Hoje, se eu pego um profissional formado há 3 anos atrás, ele me pergunta por que ele ainda não conseguiu o primeiro milhão dele. Sim. De virtudes corrompidas, sabe? Perfeito. De um ambiente de pessoas dilaceradas, de pessoas que, assim, vieram de ambientes fracos, o que era certo virou relativo, o que era bom virou um novo normal. Pós-Covid nasceu esse conceito, né? Perfeito. Sim. De novo normal. E aí, por causa disso, veio a necessidade muito clara, não que antes ela não estava presente nos nossos treinamentos. Ela estava. Só que ela não era a mais evidente. Sim. Apareciam outras coisas na frente. Perfeito. Pós-pandemia, não, a gente vem hoje de um reposicionamento, acho que eu posso usar essa palavra, ou talvez de uma abertura de frente, né? Onde o eixo de educação espiritual e emocional está Legal. cada vez mais forte. Legal. E pela caminhada que eu estou vendo, eu acredito que isso vai ficar cada vez mais Cada latente. vez mais latente. Eu brinco, eu falo assim, mãe, antigamente eu dava aula pro 3º colegial, hoje eu dou pra 5ª série. E falo isso, gente, com a maior humildade do mundo, pelo amor de Deus, porque eu também tô nesse meio. Mas assim, as questões que a gente trabalha hoje, sabe? Em 2016 eu conversava sobre como que a gente vai conduzir uma reunião. Hoje a gente fala assim, ó, como é que você vai dar um feedback pro coleguinha e o que você vai falar pra ele se ele não ficar emburrado? Como é que você vai conversar com uma pessoa e contornar se ela chorar? Sim. Ou pra ela não chorar, sabe? Sim, então, perfeito. essa sociedade casca de ovos que nós Sim, vivemos muito mais mais fácil, sensível, né? Tá exigindo muito mais tem fácil. construindo profissionais Isso. muito mais frágeis, empresas que querem construir Perfeito. uma cultura forte, mas morre de medo do cancelamento. Então, Perfeito. essas demandas hoje, elas estão mais Mais latentes pra latentes. gente. Legal. É. Legal. Ana Flávia, dentro dessa sua fala, você comentou, principalmente com as mulheres, ou eu cuido da casa, ou eu empreendo, ou eu vou trabalhar. Como que tem sido isso no dia a dia, esse conflito, né? Eu acredito que as mulheres, era importante, de fato, as mulheres saírem de casa e realmente ter o seu próprio emprego, esse empoderamento feminino. Só que em contrapartida trouxe esse conflito junto com as mulheres, né? Do lar, da família, de ser Talvez mãe. agora até mais ainda. Exatamente. Agora até mais. Porque choca, né? Tem horas que ela
muitos relatos façam, ou eu invisto na minha carreira, ou eu vou ser mãe. Né? Assim, nós viemos desse lugar, né? Porque sempre quando a gente está falando sobre gerações, a gente precisa entender o que dentro da área de inteligência emocional nós pontuamos como conflitos geracionais. Então, o conflito geracional, ele é naturalmente um choque de crenças que vai haver de geração em geração mesmo. Isso vai acontecer. Então, por exemplo, eu e a minha mãe, a gente tá indo numa diferença de 30 anos, ela me pede pra fazer Pix, mas ela não quer ter Pix. Isso é natural, né? Então, faz parte. Alguns já são muito mais abertos, outros ainda são resistentes, assim, de andar só com dinheiro na mão. Então, existem alguns conflitos que eles são naturais, mas existem outros conflitos que, com o passar dos anos, e a gente estima que 10 anos já é o suficiente para você ver um resultado, de 10 em 10 anos, né? A cada mudança de década, a gente já consegue ver mudanças de padrões. Então, pensemos assim, na virada dos anos 90 para os anos 2000, nós tínhamos mulheres com a total certeza de que elas queriam ser independentes, de que elas queriam ter uma família, mas o trabalho jamais, assim, a ideia de ter um parceiro, depender de homem, jamais. Com a chegada de 2010, aí o que a gente tem que pensar? Que quem nasceu em 2000 está fazendo 10 anos, né? Então, quem estava fazendo 10 anos começa a acessar a tecnologia. E esses jovens que começam a acessar a tecnologia são frutos de uma infância de uma mãe fora de casa, né? Sim, então eles sim. têm acesso ao celular, acesso ao MSN, acesso à internet com uma mãe fora de casa, com uma mãe que não participou da infância. Então eles passam por essa fase da adolescência com a mãe que continua trabalhando, que não foi presente, com o celular na mão. Aí quem tem 10 anos em 2010 faz 20 em 2020 e vem do fruto do quê? De uma mãe que trabalhou quase que a vida toda, o celular que já se mostrou um grande amigo, um grande aliado, porque, por exemplo, na época da minha mãe, é comum ela falar assim, quando a gente era adolescente, a gente fumava. Cigarro era diversão, né? Então, existiam outros meios. Sim. Agora, hoje é as telas. E aí, esse jovem de 20 anos, que é o que eu estou falando para vocês, né? Vamos pensar aí de 20, 25, que são as pessoas que estão entrando no mercado, que estão nas equipes que eu atendo, entram fragilizados, entram totalmente informatizados para algumas questões, no entanto, completamente desumanizados para outras. São pessoas que querem ter conversas e reuniões importantes do trabalho só no home office, ou mandando textão, ou mandando áudio. Então, são esses comportamentos que vão mostrando esse resultado. E hoje, pensando nas mulheres que estão aí nessa faixa etária dos 20 anos, então, quer dizer, essas mulheres que foram criadas pelas mães que ficaram fora de casa o tempo todo, elas que são resultado disso já começaram. A gente tem, assim, um pequeno despertar, pequeno, eu falo pequeno mesmo, mas elas já começaram a perceber que trabalhar, garantir a sua própria renda não é o fator de sucesso ao final das contas e da criação de um filho. Então, hoje, assim, o que eu mais venho percebendo é que a maioria das mulheres que estão aí nessa faixa dos 20, 45 anos, querem trabalhar, querem ter o próprio dinheiro, mas não a qualquer custo, né? Não ao custo de ter pencas e pencas de babá. Mas isso a gente tá falando assim, né? De uma centelha que vem começando. E é nessa centelha que eu me agarro. E pra olhar pra isso e falar, bom, então o trabalho não vai ocupar, não vai ser o servo, né? A quem eu vou servir na terra. Não vai? Tá. Então, para mim não servir, eu preciso de apoio. E que apoio que é esse? É de um companheiro dentro de casa? Então eu preciso me orientar para a família também? Porque eu estou com 30 anos, né? Com 10 anos, eu me lembro, 10, 15 anos, eu me lembro muito bem de ouvir, desde já, de que filha atrapalhava a carreira, de que homem não importava. Então, nós somos frutos, né, dessa educação que nos colocou a ideia de que a gente não precisava de nada e de ninguém. E eu não posso falar que a gente não chegou em algum lugar acreditando nisso, porque a gente chegou. Mas a gente chegou à custa de muitas lágrimas, muita terapia, né, muito isolamento. E claramente quem chegou nesse lugar já sabe que não quer pra frente, não quer passar pra frente. Então a gente tá tendo esse movimento onde as mulheres estão começando a perceber que um bom casamento, voltar para a família, voltar para casa, voltar para os filhos, não as configura aquela visão da mulher do lar dos anos 1930, que punha a barriga no tanquinho como se aquilo fosse demérito e incompetência, né? Porque, assim, quando eu fui prestar vestibular,
Se eu chegasse dentro da minha casa e falasse assim, mãe, eu quero ser dona de casa, era inconcebível. Era inconcebível falar assim, o que é isso? Você tá ficando maluca? O que você tá Você arrumando? tá pirada, menina? O que é isso? Exato. Não faz sentido, né? Então, a gente sempre foi criada para olhar para fora, para ter um lugar no mercado de trabalho. E hoje, nós estamos com esse movimento das mulheres que já estão posicionadas no mercado de trabalho, que já carregam suas feridas e estão ensanguentadas, assim, né? Trazem as marcas da vida, entendendo que para o trabalho girar bem, com as outras necessidades que nós temos, família tem que andar junto e casamento tem que andar junto. E em contrapartida, nós temos, né, aí vamos falar dessa geração que tá começando a aquecer aí os 10 aninhos, 12 aninhos, os nossos futuros profissionais dos próximos 5, 10 anos, que são frutos de mulheres que estavam no meio do caminho. Exato. Então, tem gente que tá entendendo, tem gente que tá querendo resgatar, também tem uns jovens que estão, assim, perdidos, lascados, que, nossa senhora, a gente vai precisar encontrar eles com uns 30 anos, tô ali, ó, gente, acha eu quero ajudar vocês. Então, a juventude de hoje, ela me parece mais perdida do que as próprias mulheres que estão no mercado de trabalho. Mas hoje a gente vive esse momento, assim, né? De que não dá pra ficar sem ganhar o nosso dinheiro, mas também não dá pra ser de qualquer jeito, a qualquer custo, né? Ana, a gente comentou no início, né? Se o papo é gostoso, se o papo vai embora, né? Bate a meta? O papo vai embora, né? Sim, vai embora. Ana, qual que é a sua mensagem para o empreendedor hoje? Aquele ou aquela que está querendo começar um negócio, ou mesmo que já tem, qual que é a percepção que ele tem que ter de mercado, de gente? Qual que é a mensagem que você deixa para esse empreendedor? Eu acho que eu teria assim, várias direções de qualquer coisa que seja estruturar um negócio, mas eu não consigo ver, e isso tem a ver comigo, né? Então não sei se vai fazer tanto sentido para tantas pessoas, mas eu não consigo entrar no Imer e olhar para aquilo como se fosse só um CNPJ, sabe? Eu tenho assim um envolvimento de alma com aquilo, sabe? Legal. Eu não coloco o peso de ninguém ter que continuar o Imer, mas se ele morrer, quando eu morrer, que ele seja vivo no coração das pessoas, porque eu acho que o trabalho é o que Paulo fala, é você fazer obras no mundo, né? Obras dentro de casa, mas obras que a gente também possa de alguma forma melhorar. E uma frase que eu sempre trouxe comigo, quando assim, a coisa tava brava, né? Que os 2 primeiros degraus da vida de um empreendedor, eles são mais puxados, né? Depois a gente começa a jogar o jogo da estruturação, da manutenção, do crescimento, mas é muito mais você colocando ajustes do que montando a estrutura. Mas eu sempre trouxe comigo uma meta, assim, uma frase que eu repetia para mim. Isso aqui não é uma meta mensal. Eu não tô aqui para bater meta de vendas no mês. Sabe? Eu não tô. O Imer não é a meta de março de 2024, né? Quando eu tava lá, tipo assim, em meses horrorosos de faturamento, que falei, gente, eu vou arrancar o cabelo da cabeça, vender, fazer peruca para completar. Isso aqui não é uma meta mensal. Eu vou continuar e eu vou encontrar uma resposta, Deus vai me mostrar. Então, eu acho que se você consegue, você não. Porque se a gente falar assim, onde você quer estar daqui 10 anos, 20 anos, e sabendo que o mundo muda muito, essas visões começam a ficar um pouco intangíveis. Mas se você sabe que você não vai arredar o pé, eu não arredo o pé, eu não arredo. Eu falo, do Imer eu só saio presa. Morta, infartada. Mas de lá não me arredem, não quero. Né? Ah, mas e se der errado? Não tem como dar errado. Eu vou fazer isso aqui dar certo, não pela minha força, mas pela instrução divina, porque eu não tenho uma meta para bater, não é uma... Sabe aquela coisa assim que o varejo incentiva muito, né? A meta, a big meta, a super meta, e aí tem o bônus, a premiação. Eu acho isso incrível, gera motivação, gera, mas esse não é o meu propósito. Eu estava lá quando estava dando dinheiro, eu estava lá quando não deu dinheiro, eu estava lá quando a gente recebeu críticas muito severas, quando a gente recebeu elogios inesquecíveis, mas não é essa a motivação. A motivação que eu tenho
E eu falo muito isso, assim, quando eu pego umas amigas desanimadas, eu falo assim, ó, imagina que você vai lá, vai olhar no olho de Jesus. Você acha que ele vai te perguntar quanto você vendeu ou se você desistiu? Então, bora, mulher, vamos levantar, vamos embora, né? Trabalhar não pode ser isso, trabalhar não pode ser só sobre o que o racional... o que eu falo pro meu marido, eu sei que você é racional, mas né, pega um pouco leve, deixa o coração bater um pouquinho. Não pode ser só essa, né, esse 1 mais 1, a conta tem que fechar. Não, eu acho que a gente pode colocar o sagrado em tudo que a gente faz, eu acho que a gente pode colocar um valor de obra, de serviço. E se assim, você teve uma caminhada, né? Certamente vocês já devem ter passado por isso aqui. Não foi a minha, eu não venho até hoje, porque também, né? Para cair amanhã não custa. Mas até hoje eu não venho de uma caminhada onde eu falo assim, gente, eu fui à falência. Não, já tive, né? Momentos muito difíceis financeiramente, mas não tive esse ponto da minha trajetória. Agora, uma coisa que eu sempre tive na minha vida é o seguinte, do chão eu não passo. Então, eu sei de onde eu vim. Legal. Se eu tiver que começar... Eu fui muito feliz na minha salinha lá com a minha mãe, só não era feliz de ver os outros subir aquele tanto de escada. Mas, no mais, eu fui feliz. O que me faz feliz é o que eu faço, não só o que eu ganho. Então, eu começo de novo. E quantas vezes? Nossa, até Jesus me recolher. Até falar, vem embora pra cá que aqui você não serve mais. No mais, vamos embora, vamos fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Sem afetação pessoal. Não tem fracasso... permanente, sabe? Não existe você ter um sucesso absoluto. Você fala assim, nossa, arrebentei a boca do balão. Pois é, mas você vai descobrir que você errou em alguma coisa e da próxima vez pode ser melhor. Assim também como não existe esse negócio de, foi um fracasso temporário. Porque eu tive muitas coisas na minha vida que elas aparentemente deram errado. Igual eu falei pra vocês, né? Onde que começou a minha história com o empreendedorismo? Com uma faculdade que eu não fui realizada. Né? E eu fui pra pedir um aumento pra minha chefe. Se ela tivesse me dado o aumento, talvez eu não tava dando aqui. Exato. Então, foi uma sequência de nãos que me trouxeram até aqui também. Sim. Por isso que eu acho que às vezes a gente tá vivendo um momento onde, assim, às vezes a coisa no negócio não tá dando certo. Quando veio a pandemia e a gente teve que entrar para um online sem pensar 2 vezes, assim, não teve... e aí, como é que você entrou no online? Pulando de cabeça. Ou pulava, não tinha jeito. Então, eu trago muito isso. Eu acho que se a gente tirar essa visão de... Nossa, mas o fracasso, o que é que os outros... Gente, vamos chegar lá no Natal, comprar o peru de Natal, vamos falar aqui, fali mesmo. E aí, o que aconteceu? Quem que tem aqui um Pix pra me fazer que esse ano eu não quero passar sem Natal? Então, assim, sair desse lugar, sabe, de, ninguém pode, eu não posso errar, eu não posso falhar. Gente, meu nome tá no Serasa, vocês caçam aí um pouquinho, dali eu não passo também, sabe? Trazer as coisas com uma... Você sabendo que o seu caráter não é corrompido, sabe? Eu acho que eu acho que nós empreendedores, nós temos a força de criar um propósito, mas não podemos nos ver como deuses. Eu detesto esse empreendedorismo de endeusamento, sabe? Eu preciso de gente, eu amo a minha equipe, eu quero pessoas boas comigo. Esse empreendedorismo de deuses gregos, não acredito, porque a gente não tem como. Eu vim de uma época que se endemoniava demais a CLT, então também se você está no momento onde você quer empreender, mas você ainda não pode largar a CLT, não tem nada de errado. São transições, são passos, né? A gente tem estrutura para fazer as coisas, mas entrou nesse mundo do empreendedorismo, gente, nada é irreversível, né? Se deu errado, tá bom, abaixa esse ego. Mas o que os outros vão falar? O que eles vão falar mesmo, né? Que se você vender demais, eles vão falar que você tá traficando arma. Se você vender pouco, aí não vai falar, sabe? Assim, sair desse lugar de, nossa, ninguém pode me ver como derrotado, como alguém que faliu, que deveu. E fazer o que eu acredito de verdade que Cristo nos chama, né? O seu propósito tá aqui, o meu tá aqui comigo. Não é permanente, ele atualiza, ele vai dando F5, Jesus vai levando a gente pra lá e pra cá. Mas uma coisa é fato, ele não fez a gente pra ser preguiçoso, né? Com então, certeza. Se eu vou empreender ou se eu vou ser um gerente, eu não sei, mas que façamos com bom coração. Exatamente. E sempre lembrando que não é um projeto de 30 dias, né? Tenhamos um projeto para a vida. É isso aí. Que coisa maravilhosa. Muito eu fico obrigado, muito feliz. Ana. Gente, espero que eu tenha gostado. Espero que tenha sido bom. Bateu a meta dos 40 minutos? Muito bom. Ela não quer bater a meta demais, mas toda hora ela pergunta se bateu a meta. Tô querendo ser uma pessoa interessante, olha o ego. Mas é importante, né, César, essa conclusão que ela nos trouxe.
da gente aprender a se respeitar. Exatamente. Quem nós somos, Isso, porque perfeito. se a gente não se respeita, como que a gente vai exigir o respeito do próximo, querer que o outro nos aceite? Exatamente. Então a gente tem que realmente se aceitar, se respeitar, ser grato por quem você é e o que é importante, né? Que é o você pode, porque depende de onde você está, para onde você quer ir. A gente precisa saber quem nós somos, para quem nós queremos nos tornar, Perfeito. que é todo o processo, né, que o pessoal dos empreendedores nos contam. Bom, surgiu tal coisa, eu vi uma oportunidade, assim você vai buscando a solução, resolvendo os problemas. Porque o jogo do empreendedorismo é um jogo a longo prazo, que é o que ela falou também. Exatamente. Com certeza. É um jogo a longo prazo. Não queira dizer que vai ganhar. A internet hoje ela é muito boa e essencial, mas ela nos trouxe aqui essa questão do imediatismo, essa sociedade. Então a gente trabalhando muito bem isso, você vai ter sucesso. Você vai conseguir chegar lá, né? Com É certeza. isso aí, pessoal. É isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado, Eu que Ana Flávia. agradeço a todos vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Vocês desculpem qualquer coisa se eu tiver Imagina. excedido. Muito gratificante. E é isso, Foi gente. muito bom. Espero que tenha edificado, né, para cada um de vocês. Sigam o pessoal da contabilidade. Vejam os demais conteúdos, né? Porque a gente que produz conteúdo, a gente sabe o valor que tem. É isso aí. Obrigadão, César, também pela sua participação. E vamos aí, pessoal. Você pode. Grande abraço.